mais um dia aqui de diálogo e de debates para ajudar na compreensão da realidade brasileira, ajudar na elevação da consciência da classe trabalhadora, da juventude, daqueles que precisam de uma outra realidade para viver. E trazer gente jovem para a política, repensar a economia, torná-la mais justa e sustentável numa economia do bem comum, é solidariedade. E por isso que nós estamos aqui hoje, com muita honra, com muito orgulho, conversando com o nosso querido Eduardo Brasileiro, da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco. Bom dia, Eduardo. Que legal que você aceitou o nosso convite e pôde aqui trocar as experiências, contar para a gente, enfim, o projeto da Economia de Francisco e os debates que vocês estão realizando, né? Eduardo, o Brasil e o mundo caminham aí para uma recessão. Na situação do Brasil, o diagnóstico é que a gente caminha para uma depressão econômica com gravíssimas consequências para a população, particularmente para a população mais pobre, né? Para mulheres e homens que vivem nas condições, enfim, de desigualdade social. A gente sabe que a pandemia agravou esse problema, né? Agravou a situação da economia brasileira e internacional, mas sabemos também que a economia brasileira já vinha de um processo muito complicado, né? Enfim, com uma paralisia econômica, com desemprego, com muitas desigualdades sociais, o aumento da fome. Então, enfim, na nossa opinião, essa situação do Brasil era resultado das políticas neoliberais que foram implementadas nos últimos anos, né, de desmonte do Estado, de corte na renda das famílias, enfim, de desmonte aí do investimento público importante. Como é que você analisa esse quadro que a gente já estava e a gente se encontra, e o que a economia de Francisco e Clara propõe para a humanidade, enfim, para o país e para o mundo? Um bom dia. Bom dia, Índio. Bom dia aos companheiros, às companheiras que estão acompanhando aqui esse momento de transmissão, de troca e de, sobretudo, retomada da esperança num tempo de distanciamento, né? Nós somos seres sociais, nós somos seres que têm a necessidade da partilha, do encontro, do afeto, e quando a gente fica distanciado, a gente se sente mais frágil. Mas eu acho que com o que nós já viemos acumulando enquanto sociedade organizada, enquanto movimentos populares, e isso é a minha admiração, né? Eu conheço o Índio desde da Povo Sem Medo, das organizações da frente, das lutas, dos grandes atos, das mobilizações na Avenida Paulista, em todo o Brasil. Eu acho que nós temos muita esperança já semeada no caminho. E essa esperança, ela ganha um parceiro, essa esperança do povo, dos povos, do mundo inteiro, lutadores e lutadoras, ganha um parceiro gigantesco que é o Papa Francisco, porque ele virou um companheiro, né, de tantos trabalhadores e trabalhadoras no processo de transição dessa sociedade que está fadada a mais pandemias, a mais misérias, porque nós vivemos a pandemia do Covid hoje, mas nós já tínhamos a pandemia da fome, da morte, nas periferias, e a economia de Francisco, ela retoma uma caminhada, tanto da igreja quanto de outros setores, como um processo de pacto, um pacto global de lutadores e lutadoras no mundo inteiro. E o Papa, ele faz um processo, ele tem uma ação espontânea, desde que ele assume o pontificado dele, Índio, lá em 2013, ele faz algumas ações que são centrais. No mesmo ano de 2013, ele vai para Lampedusa visitar os imigrantes, os refugiados, as pessoas que estavam vindo no rio, nadando de barcos, para atravessando um continente. E depois ele se encontra com os movimentos populares na Bolívia, ouve os movimentos populares, mais recentemente em Porto Maldonado, no Peru, ele ouve os movimentos indigenistas, ou seja, ele tem todo um espaço que ele quer que a sociedade, no geral, que acompanha ele, observe, que é escutar os que mais precisam, que mais necessitam, os que mais estão às margens, sendo massacrados por esse sistema de morte.
Então, eu vejo como um processo fundamental essa retomada de outras matrizes econômicas que o Papa propõe, junto a milhares de outros trabalhadores. Ele não inventa a roda, isso é importante dizer. Ele não está trazendo um movimento da cabeça dele para dizer qual é a nova economia, é a economia de Francisco. Não. A economia de Francisco, que ele não está se referindo a ele, né, é importante dizer, ele está se referindo a Francisco de Assis, que é um dos maiores santos da Igreja Católica, que viveu com o suficiente, em diálogo com o sistema vida, ou seja, com os seres animais, com a natureza em si, e com os outros, sem explorar, sem expoliar. Então, ele retoma Francisco de Assis para realmente a gente pensar nesse realmar a economia, ou seja, dar alma a ela, porque ela perdeu, né? A economia hoje é um sistema de finanças globais, onde os mercados exploram países e poderes públicos à sua maneira, e nós ficamos à sorte de termos um governo que enfrente esse sistema, coisa que não é verdade já há um bom tempo aqui no Brasil, mas nós não temos a possibilidade de retomar a economia com o Papa Francisco. Nós temos a possibilidade, na verdade, de retomar um pacto global, e esse pacto global de movimentos, de pessoas conscientizadas na possibilidade de outra sociedade, engajarmos um processo de mudança. Ou seja, o Papa Francisco se soma a milhares de pessoas, e nós que fomos selecionados, tem 280 jovens que vão para Sisindh, que é essa cidade onde vai acontecer esse encontro no final do ano, nós estamos também bebendo dessas fontes, 280 brasileiros, junto com outros países, tem da Argentina, mas sem da Bolívia e outras regiões aqui da América Latina, do mundo inteiro, para se encontrar e retomar o processo perdido por muitos outros coletivos da sociedade, de discussão estrutural, né? Acabar com essa desigualdade estrutural e romper esse processo de violência que o capital gerou dentro de nós e na comunidade geral, no meio ambiente. É isso. Não, que maravilha. Aproveitar, Eduardo, e, enfim, cumprimentar todos os jovens, né? As jovens brasileiros que vão até, enfim, a Itália para apresentar esse projeto solidário, né? Mandar um abraço para todos, e em particular aqui para o nosso amigo Vitor Hugo Tonin e os companheiros lá, Nilza, os companheiros dos químicos, né? Que vão levar lá um projeto, apresentar um projeto já de iniciativas que estão sendo feitas aqui no Brasil, né? Eduardo, e também aproveitar para mandar um grande abraço ao Padre Paulo, por quem eu tenho uma grande admiração, é uma das figuras assim que nos emociona e nos impulsiona para seguir na luta com tantas dificuldades no nosso país, né? Então, agradeço bastante a estas pessoas, né? Agora, você... Foi minha escola de formação, Índio, o Paulo, a pastoral aqui, é meu espaço de formação, onde eu aprendi esse caminho da luta, é importante dizer. Não tenho dúvida que formou muito bem a você e bastante jovens aí que seguem na luta ao lado do povo e que nos parece, assim, eu respeito, a gente respeita todas as religiões, os credos, né? Claro, esse é um direito humano fundamental que as pessoas têm que ter, né? De ter a sua escolha de fé, mas me parece que o trabalho de vocês dignificam o cristianismo, né? Assim, coloca o cristianismo no seu lugar, no lugar da colaboração, da solidariedade, ao contrário da competição, do individualismo, do egoísmo, né? Da luta por enriquecer e ganhar dinheiro. Não, aqui gente é para ser feliz, né? E ter uma economia voltada à sustentabilidade, a respeitar os limites da natureza e, principalmente, a valorizar o ser humano, né? Propiciar dignidade e vida digna para toda a população que merecemos. E como é que vocês estão articulando esse diálogo, enfim, com a juventude, nas comunidades, nesse exato momento da pandemia? Porque muitos setores, né? A gente já fala do pós-pandemia, que é importante, né? Nós vamos ter que rediscutir todo os fundamentos da sociedade, mas nesse momento nós estamos sob uma tragédia, né? Centenas de milhares de pessoas podem perder suas vidas,
e diante de um governo que nada faz para conter a propagação, né? Ao contrário, ora ele está interessado em evitar investigação dos seus crimes, ora ele faz tudo para acabar com a quarentena, que é necessária, né? Queria que você comentasse um pouco isso, como é que a juventude, que vocês têm discutido, que acho que esse é um grande elemento, né? Trazer a juventude para debater a economia, para debater um projeto de vida, né? Porque não é só um projeto de país, um projeto de economia, é um projeto de vida. Olha, é importante, e quando no ano passado, quando o Papa o Papa Francisco lança esse convite, que era para março agora, foi passado para novembro, provavelmente seja adiado para o ano que vem, dado a pandemia, foi pensado aqui no Brasil uma iniciativa de uma articulação brasileira em torno dessa plataforma proposta pelo Papa Francisco, que organizasse como um movimento social mesmo, popular, de pessoas que, inspiradas pelo Papa, querem debater economias no Brasil e a superação desse sistema de morte. E aí, no Brasil, a gente criou, então, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. No Brasil, colocamos aí mais um ponto a mais, né, que é Clara, a Economia de Francisco é Clara, justamente trazido pelas mulheres do coletivo, as jovens que vão para Assis, justamente porque essa economia que nós construímos até agora, o capitalismo neoliberal, é uma economia construída por homens, um patriarcado branco, e a gente precisa, se pensarmos em outra sociedade, precisamos pensar lado a lado, homens, mulheres e todos os povos do mundo. Então, a economia de Francisco e Clara, porque Clara também ela traz essa dimensão de uma economia cíclica, uma economia do suficiente, uma economia comunitária e pessoal, né? Pensando os três corpos, né? As três casas, né? A casa pessoa, a casa comunidade e a casa planeta. Ou seja, uma relação que se dá pela mudança da forma de pensar e consumir o mundo, que foi estruturado na acumulação, na competição e no consumo sem precedentes. E, com isso, a gente organizou essa articulação. Os jovens vieram se somando e ainda estão se somando, nem todos os jovens que vão para a CIS estão dentro da articulação, mas nós viemos chamando um processo que os jovens não são protagonistas, eles compõem já com os outros, os movimentos populares, né? E esses a gente vem bebendo da fonte. Você citou o Vitor, a Nilza, eles trazem muita energia e do movimento sindical, das lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras para o espaço, e esse espaço dá uma concepção, uma base de classe, né? A gente está fazendo uma luta de classes, que ocorrerá não só aqui no Brasil, mas também em Assis, porque o projeto do Papa também está em disputa, né? Você vê vários setores conservadores, vários setores neoliberais tentando dar um outro rosto para a atividade deles, justamente para surfar na do Papa, que tem um projeto radical de mudança do sistema a partir dos de baixo, né? E repensa a arquitetura financeira. Então, o que nós temos acreditado é que, com a pandemia, nós fomos recuados para os lares, os que conseguem estar nos lares, mas que a gente não perca a concepção humana disso que é o tema da nossa live aqui, né, da solidariedade. Então, o grande motor para nós falarmos sobre economia, hoje, é pensar solidariedade. Quando a gente chega nas comunidades, não dá para teorizar, né? O pessoal tá com fome, a fome tem pressa, as necessidades têm pressa das pessoas. Então, nós pensamos numa possibilidade de reconstrução de laços comunitários, laços sociais, a partir da solidariedade. E da solidariedade, quando a gente tem contato com as pessoas, a gente sabe da realidade delas, a gente tem feito esforços para ajudá-las e para contribuir nesse processo difícil que todos estão vivendo, a gente começa a mexer a engrenagem, fazendo reflexões sobre um outro processo de sociedade, porque a economia, ela parece algo que não pode se mudar, né? É assim, o mercado está triste, o mercado vai sofrer uma recessão, o mercado não está otimista. Você pensa quem é o mercado, você fala, esse ser abstrato são os donos do poder. Na verdade, a economia tem que ser colocada para a administração da casa, bairro, comunidade. Então, a gente pode repensar a economia a partir do nosso local, contribuindo com a economia local, e por isso que a gente está fazendo uma campanha, Índio, inclusive eu vou divulgar com você, acabei não te mandando o link, que é uma carta aberta às religiões,
para que elas pensem, a partir do ecumenismo, da relação delas, ações locais nos seus territórios de economia local, para incentivar a economia local de muitos comerciantes que estão e vão sofrer muito com essa recessão. Então, um processo da economia de Francisco e Clara é justamente retomar esse elo comunitário e realmar a economia, como o Papa Francisco pede, é pensarmos a economia a partir do humano, né, da vida, porque a nossa economia hoje ela é antropocêntrica, centrada só no lucro, na acumulação, ela precisa ser biocêntrica, né, voltada para a vida no geral. E com isso, a gente vai ter que mexer com gente grande, né? E quando você fala, Índio, é verdade, a gente precisa refletir o processo de riqueza dos bilionários. Então, essa juventude, a ABEFC, quer mostrar quão é criminoso os bilionários no país, o quão é criminoso o processo de acumulação, tanto que a Frente Povo Sem Medo lançou a campanha junto com a Brasil Popular sobre a taxação das grandes fortunas, justamente para refletir que essa medida de injustiça econômica que acontece no Brasil, dos bilionários não pagarem impostos, né? Nem suas fortunas, nem os seus fluxos financeiros. Isso numa medida aprovada na época do governo FHC. Ou seja, retomar debates, ajudar no debate. A gente acredita muito que as igrejas, Igreja Católica, igrejas protestantes, neopentecostais, os irmãos judeus, muçulmanos, que inclusive compõem a ABEFC, né, um espaço interreligioso, não um espaço religioso, né, possam contribuir com formação nas suas comunidades de fé sobre essa questão econômica, que não é difícil. Se você pegar, você consegue perceber que são simples os processos de discussão econômica. É só centrar na vida, né? Se todo mundo está precisando ficar em casa, por que a gente não emite títulos para que essas pessoas fiquem em casa? A gente não banca as pessoas para ficar em casa? Não, porque tem um grupo interessado no seu fluxo financeiro, e a recessão econômica eles mandarem embora milhões de pessoas para o seu interesse de acumulação. Então, o movimento da economia de Francisco e Clara se soma a esses milhares de pessoas no mundo que querem romper essa economia que mata e popularizar isso na Igreja Católica, e nós temos feito um diálogo com a CNBB para que reverbere esses debates, e tem sido muito exitoso, porque tem muitos bispos e padres preocupados com esse sistema de morte que tem gerado, e a gente possa gerar uma nova arquitetura econômica, baseada, por exemplo, o Butão, que é um país minúsculo, né, criou aí o Felicidade Interna Bruta. O que é a felicidade interna bruta? É você focar na felicidade das pessoas que vivem no país, nos seres, na habitação, na forma de estar no seu país, como um índice para gerar se o país é rico ou não. E hoje a gente vê o PIB, que é o Produto Interno Bruto, centrado no capital e nas grandes elites, lucrando, acumulando, expoliando, tirando toda a riqueza de uma terra para levar para seus bolsos. Ou seja, é mudar essa forma, a arquitetura econômica, popularizar essa discussão em todos os aspectos da nossa vida social. Muito bem, eu lembro aqui, o Papa Francisco várias vezes alerta os dirigentes políticos do mundo, né, enfim, quem detém poder no mundo, que nós não podemos permitir que o mercado defina as coisas, né, que o mercado que leve a humanidade pelas definições do mercado, porque o mercado, como você bem disse, se move pelo lucro, né, pela acumulação de alguns, né, se fosse, enfim, pela acumulação de milhões, é para apenas alguns, né? E ontem à noite eu vi a televisão aqui, os analistas ali da neoliberais dizendo não, que o mercado está tenso, o mercado está nervoso, e como vários companheiros já disseram, dá Rivotril para o mercado, né? Rivotril para o mercado, fica calminho. Agora, quem está nervoso e precisa, né, e está necessitado, são milhões e milhões de pessoas, Eduardo, e você tem contato com muitas delas, que neste momento está aguardando o auxílio emergencial. É mais de um mês que esse auxílio foi aprovado no Congresso Nacional e milhões de pessoas ainda não receberam, né, esse mísero R$600, que é um direito da população, que não é favor nenhum de governo algum, e quase 50 milhões ainda não receberam, né? Nós, inclusive, temos essa semana, enfim, reforçado a exigência para pagar logo, né?
Eu sou bancário, como você sabe, a gente ia conversar, inclusive, essa semana nós vamos conversar aqui com o pessoal que está na agência da Caixa tentando pagar o auxílio para essas pessoas, e milhões de pessoas nas filas, na humilhação, além da fila da humilhação, sendo expostas à propagação do vírus, a levar o vírus, a trazer o vírus para casa, a levar para o bancário, a trazer para suas famílias. Portanto, é muito importante a pressão popular para que pague imediatamente as famílias. Eu estou com uma dificuldade aqui na minha internet para a gente ouvir aqui e ver os comentários. Acho que você deve estar tendo mais acesso aos comentários aí, e para a gente até ler. Deixa eu ver. Ótimo. É verdade, deixa eu tentar abrir aqui. Mas o que você está dizendo é muito importante, Índio, porque o INESC, inclusive, lançou recentemente um relatório que chama Brasil com Baixa Imunidade. E ele fala, né, o relatório fala, né, sobre o quanto as medidas fiscais dos últimos 2, 3 anos, voltadas para a redução do teto dos gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, o quanto elas tiraram das despesas públicas o incentivo social, inclusive para não ser um caos, por exemplo, pagar uma renda mínima, né, que é os R$600, que não é nada, né, para o governo. E o INESC falava que foram 28,9%, quase 29% praticamente, da renda tirada, da renda não, das despesas, né, discricionadas do governo para programas sociais, para manter as pessoas com um mínimo, foi retirado. E já não era suficiente naquela época, agora é um absurdo, né? Por isso que a gente vê tanta miséria aumentando no país. Mas a narrativa de que o Estado precisa ser enxugado, a narrativa de que o neoliberal, né, da austeridade, né, de que as coisas precisam reduzir os gastos, a gente precisa acertar as contas, usando uma figura da economia doméstica como uma forma para explicar de uma maneira errada a função do Estado, né, e aí pegaram isso e gerou uma grande narrativa que as contas não batiam. É um crime, é o cúmulo, né, e passa por essas reflexões, popularizar essas reflexões de quanto é importante, por exemplo, a auditoria cidadã da dívida pública, quanto é importante a taxação dos fluxos financeiros e das grandes fortunas, quanto é importante medidas do Estado e também medidas comunitárias, né, para a gente parar tanto de depender dos grandes bancos, né, que não param de lucrar. Eu lembro do pessoal da economia solidária, das iniciativas de bancos comunitários, que a gente precisa cada vez mais popularizar para que as pessoas percebam a moeda é um processo de troca, é um meio, não um fim, né, de acumulação de riqueza, né? É uma grande pena o que a gente está precisando, que temos passado, né? Eu estou até dando uma olhada aqui no que o pessoal está comentando, Índio. Não, sem dúvida. Aliás, antes que a gente consiga aqui, mas quero agradecer e saudar todos que estão acompanhando a nossa transmissão aqui. Temos diversos companheiras e companheiros, pessoas que já vêm acompanhando as nossas lives, e hoje também mandar um abraço aí para a turma da Zona Leste, a nossa ZL aqui na capital. A ZL é onde minhas filhas moram, viu? Eu tenho 2 filhas que moram aí na Zona Leste. Vivia aí em Itaquera, lá na Coab 2, então mando um abraço aí para toda a comunidade da Zona Leste, também a Zona Sul, nossa turma da Brasilândia, enfim, a nossa cidade está sendo acometida por uma devastação que é essa propagação do vírus e, enfim, nós queremos estender a nossa solidariedade e reforçar a importância de ficar em casa. Nós sabemos que só consegue ficar em casa quem tem acesso à alimentação, aos remédios e a tudo que é necessário para uma vida digna, né? Permanecer em casa. Agora, os fundamentos, portanto, da economia de Francisco e Clara passa muito por debates, né? Você contrapor a exploração à cooperação, né? Contrapor a competição também a essa cooperação, né? Contrapor a acumulação de riqueza na mão de uma minoria de bilionários, como você dizia, para uma distribuição em massa das riquezas produzidas, porque nós já temos, já de um tempo, o avanço tecnológico, a força de trabalho disponível, bens da natureza, que a gente também é contra que
haja um processo de devastação, mas você pode usar os recursos, os bens, né, com ciência, com investimento para melhoria das condições de vida. Então, hoje, a fome existe, a carência das pessoas existem, não é por falta de condições do país produzir, ou do aparato produtivo do mundo garantir. É exatamente por esse sistema egoísta e injusto que garante acumulação bilionária para alguns e milhões de pessoas que nada têm. Eu queria que você comentasse um pouco isso, me parece que esse é o pressuposto da economia de Francisco e Clara, né? A gente, Eduardo, já passo para você, assim, para nós, esse modelo de sociedade, né, baseada no consumo e mais, né, acreditar que a felicidade humana vem através do consumo, nos parece uma coisa criada pelo grande capital para levar a humanidade para os seus interesses, né? Perfeito, Índio. Sabe, o Dom Joaquim Moll, que é um bispo de Minas Gerais, reitor da PUC, ele diz que o Padre de Francisco tem um binômio estruturante, né? Que é a prioridade do trabalho sobre o capital. E isso você sabe mais do que qualquer um, vocês que estão na luta trabalhista sempre classista, né? Porque o capital, ele tomou uma dimensão que ele supera a significância do trabalho para a vida das pessoas. Ele só é exploração, né? E isso é muito sério, e o Papa Francisco, ele soma isso na Laudato Si, dizendo que nós não temos duas crises, uma social e uma ambiental, nós temos uma crise só, socioambiental, que é o uso e a exploração da nossa vida e da vida do planeta, né? Uma exploração dela de maneira gigantesca. Eu via recentemente aí uma entrevista da Eliane Brum, que vive hoje em Altamira, lá onde foi feito a Belo Monte, né? E lá você vê o quanto é o processo do capitalismo, você faz um recorte social, né? Você vê aquilo ali e você pode ser aplicado isso em todas as outras cidades do planeta, né? Que você vê um povo que morava lá, que tinha sua economia, que tinha sua partilha, que tinha sua relação cultural, inclusive com o rio e com a natureza, a cultura do rio. E você vê um processo de enriquecimento que foi Belo Monte, que não deu certo, inclusive no lucro e na produtividade que ela precisava ter para a geração de energia para o país, como um processo de tornar um povo refugiado do seu lugar, né? Você falava da Zona Leste, quantos refugiados urbanos nós temos nas nossas periferias, Tiradentes, que tem um colapso, um vazio de políticas públicas, né? Aqui Itaquera, na Coab 2, ali no José Bonifácio, o quanto de falta de acesso a milhares de direitos humanos em torno dos interesses do capital que concentra riqueza e benesses em outras regiões. Esse é o grande processo de percebermos que a gente rompe, e por que a gente está falando que a solidariedade é motor? Porque ela coloca esses dois eixos, a cooperação que você coloca, Índio, e o compartilhamento, né? Que é inclusive um discurso muito digital, né? Mas compartilhar e cooperar é uma forma de nós repensarmos essa economia na prática, né? O Papa Francisco, ele traz essa dimensão que os povos latino-americanos chamam de bem viver, que é tanto os povos dos Andes e da Amazônia colocam de um processo de relação pessoal, comunitária e natural, né? A relação do bem viver como um processo de cooperação e compartilhamento, que as necessidades elas não sejam um processo de correr atrás de uma coisa que nunca acaba, que é o desejo sem fim das catedrais aí do shopping, e hoje em dia mais ainda todas as redes de fast food e de consumo. Você te coloca uma necessidade que você não tem, de uma coisa que você não precisaria, para justamente escravizar numa lógica de consumo. Por isso a preocupação que a pandemia gerou de congelar essa economia da exploração, o que o Papa Francisco chama de globalização da indiferença, né? Que ele segurou os mercados para que as pessoas fiquem em casa e as pessoas perceberem que não precisam disso. Elas precisam de contato, de livro, de música, de amizade, de desejo de utopia, e não daquilo que é uma coisa superficial criada para nos manipular. O Papa Francisco insiste muito nisso quando ele diz preciso realmar a economia.
E eu acho que para nós que somos pessoas que estão engajadas na transformação da sociedade, a necessidade nossa é muito grande de realmarmos também nossas práticas, né? Escutarmos mais, né? Que é isso que muito da Frente Povo Sem Medo fala sobre realmar, né? Esse realmar é sempre retomarmos um processo de autocrítica para nós que estamos na luta, né? A gente precisa ouvir, o povo tem a fórmula para a saída de suas crises. Ele só não percebeu que tem a fórmula, tem o poder para isso, né? Então, eu acho que é um momento nosso de sairmos da supremacia do mercado e retomarmos a economia, sairmos da supremacia da necropolítica e retomarmos a democracia. Né? A necropolítica manda hoje nas formas de governo, de ação nas periferias. A democracia não, um processo de escuta, de partilha, um processo de empoderamento do povo não existe. Parece meio abstrato, né? Quando eu falo com as pessoas, eu fico com a sensação, será que as pessoas estão achando que isso é muito abstrato? Mas, na verdade, a gente está falando de nós retomarmos um processo que nós mandarmos na nossa vida, liberdade, né? É um processo de liberdade. E em Assis a gente vai ter esse processo com muita força, o Papa lá sendo chamado. Não sei se a mídia vai dar atenção para isso, eu fico muito curioso como é que a mídia vai repercutir o discurso do Papa, que vai ser muito duro, da Vandana Shiva, que é uma indiana ecofeminista, que vai estar lá ao lado do Papa, do Amartya Sen, do Muhammad Yunus, outros indianos que vão estar contribuindo no processo da discussão. Como é que a mídia vai lidar em falar que um processo de mudança também ganha um grande parceiro, que são jovens e milhões de pessoas engajadas no mundo para romper esse sistema de morte que gerou a pandemia, né? A agropecuária aí, industrial, que gerou essa pandemia e que vai gerar outras se a gente não dar um freio nesse processo. E por isso é retomar um pacto de sociedade onde os fluxos financeiros não mandam, mas a vida do planeta manda. As pessoas podem até mudar a arquitetura, a gente não precisa depender de uma economia globalizada, a gente precisa de uma economia local, comunitária, pessoal, né? Onde se privilegie a vida e os laços que a gente constrói na vida de amor, de solidariedade, de vontade, do que ter, acumular e para ser algo na vida, né? Eu sou educador em São Mateus, Índio. Trabalho com jovens lá, num curso profissionalizante da prefeitura, é gratuito, e nesse espaço é muito interessante perceber o quanto os jovens já sonham com outro mundo, e o processo da educação é importante nesse movimento para reencantar as pessoas num processo de perceberem que elas podem pensar a sociedade, porque normalmente, quando a gente se desencanta, a gente esquece isso e coloca de lado, e muitos estão desencantados, né? Então é um reencantar, né, o poder popular. O que a gente vem vindo pelo Papa Francisco e dele proposto pós o encontro de Assis, um encontro global para discutir uma nova educação, porque uma nova economia só passará com uma nova educação, o Papa Francisco propõe. E não só a educação formal, que precisa ser reformulada da sua estrutura, e precisa ser reinvestida em países como o nosso, financeiramente, mas também repensar a educação como uma comunidade educadora, né? Aquele provérbio africano, é necessário uma comunidade inteira para educar uma criança. Esse é um mote para o pacto educativo, né? A comunidade educa, a partilha, o olhar para a realidade, as ciências colocadas na realidade, né? E não em paralelo a um sistema de criar técnicos, pessoas em compartimentos que não entendem e que não tateiam a realidade como uma maneira de se transformarem, né? Claro, a educação como um processo crítico e de emancipação, né? Eu, Perfeito. Além de bancário, tive a honra e, enfim, o prazer, enquanto minhas energias permitiam, eu fui 17 anos também professor, então, na sala de aula, com jovens e adultos, ensino regular, tem um pouquinho dessa experiência que muito legal que você tem aí na Zona Leste, né? São Mateus, né? Grande São Mateus, vasta, com uma juventude bastante apartada de acesso à cultura, né? Uma região que não tem árvores, não tem, né, nenhuma atividade cultural para chamar a juventude, né? Eu acho que, enfim, se me perdoa comentar um pouco, parece que a proposta de economia de Francisco e Clara é colocar a vida acima do lucro, né? A vida de todos acima do lucro de uma pequena minoria, né? Acho que sempre é importante lembrar que a pequena minoria
que tem lucro, que vive da exploração do trabalho alheio, que vive do rentismo, que vive parasitando as riquezas produzidas pelas mulheres e homens, pela classe trabalhadora, né? E queria que você comentasse também, Eduardo. Primeiro, é muito legal ver, assim, você é jovem, bem jovem, e com essa compreensão de mundo, nos dá esperança, porque eu tenho certeza que a sua energia, assim, contagia toda essa juventude que está em torno aí, das comunidades no bairro, então nos dá muita esperança, né? E eu acho que tem uma questão que a gente sempre trata, eu em particular insisto muito nisso já há muitos anos, que é do avanço tecnológico, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, o avanço tecnológico é uma marcha que não para, né? Nós atingimos um patamar de que você poderia produzir e garantir, satisfazer as necessidades básicas de toda a humanidade, né? E ao contrário do que acontece hoje, porque quando existe uma nova tecnologia, há um avanço tecnológico, o que deveria ser bom para toda a humanidade, acaba sendo bom só para um setor, né? Claro que tem questões aí que todos podem tirar algum proveito, mas o que a gente percebe é a captura, né? O sequestro dessa nova tecnologia, que muitas vezes é feita nas universidades públicas, no centro de pesquisas públicos, com financiamento público, mas esse avanço tecnológico é capturado por uma minoria, ao invés de melhorar a vida das milhões de pessoas. Quer dizer, com toda essa tecnologia, já seria possível reduzir a quantidade de horas de trabalho de todo mundo. Todo mundo poderia trabalhar menos horas, correto? Todo mundo deve ter acesso a um trabalho, né, e trabalhar menos horas todo mundo, e destinar mais horas para reflexão, para a prática da sua fé, né, para leitura, para cultura, para arte, para cuidar dos filhos, para cuidar da companheira, do companheiro, para o cuidado, para a solidariedade, né? E acho que a juventude, e, enfim, toda a nossa geração, a minha geração também, acho que nós temos que colocar isso no centro da disputa política do país, porque tem tecnologia, tem força de trabalho, tem matéria-prima, mas tem um sistema que nos explora, que exclui milhões para garantir bilhões para uma minoria, né? É verdade. E o Papa citou recentemente isso que você está falando, né? Que é a burocracia tecnocêntrica, né? Que, na verdade, ele rouba um processo que seria até, inclusive, de democratização, né? Do meio de informação, de comunicação, inclusive da produção tecnológica, que é nós termos na mão a capacidade de criar tecnologias de contato com a realidade, inclusive em escala de produção, como você disse, né? De não precisarmos ficar tanto tempo trabalhando e usufruirmos da vida na sua diversidade, né? Mas isso foi capturado, né? E esse fenômeno de captura, ele mostra onde está o poder, né? O poder, ele está nessa elite que toma o mercado e a produção de assalto, né? E que irrompe na gente um processo de escravização moderna, né? Pós-moderna que a gente está vivendo, que é de nós dependermos cada vez mais da tecnologia de uma maneira que a gente não se empodere, mas que a gente tenha medo da tecnologia para não perder emprego, né? Quanta gente tem medo de que a tecnologia avance porque tem medo de perder emprego. E, na verdade, ela é uma parceira num processo de formulação. Sabe que o Brasil, ele com esse discurso, ele também cita-se muito que o Brasil é um país pobre, é um país escasso. E, na verdade, o Brasil tem muita riqueza, muita produção, porque tem um povo, uma multidão de pessoas que compõem esse espaço do país, que é um momento de ouvir, de escutar, de estarmos em torno das pessoas produzindo uma economia de vida, né? Uma economia de compartilhamento, que seria das tecnologias, para não matar e não tirar. Mas o que a gente vê é a economia sempre ameaçando o povo. É recessão, é miséria e é morte, agora com o Covid mais ainda, né? Com esses dados que, na verdade, eles são uma grande mentira perto do que é o dado real, do que nós estamos vivendo aí nesses dias, né? Mas a gente pode, com muita força mesmo,
perceber, o Papa Francisco fala na Bolívia com os movimentos populares, que nenhum trabalhador sem terra, nenhum trabalhador sem teto, sem terra e sem trabalho, justamente para retomar que a vida está no nosso fluxo de partilha, de encontro, de perspectivas da vida, né? A tecnologia ela tem que estar nesse diálogo e na construção de facilitações para a nossa vida. Sabe que quando a gente reivindica uma economia humana e ecológica, para dizer não, para se opor à financiarização do 1% mais rico do planeta, é justamente para dizer que a gente pode reinventar a vida com a nossa capacidade de mutirão, inclusive, eu acho que é uma tecnologia humana muito bonita, que nós, por vezes, hoje perdemos um pouco a capacidade, que é organizar comunitariamente as formas e as maneiras de organização e de colocar a economia na comunidade, né? Os mutirões dos anos 80, anos 90, por terra própria, por moradia, a gente viu muito isso com a Luiz Erundina, em São Mateus, os mutirões de moradia, justamente mutirão essa exigência coletiva para irromper num processo de mudança, né? A CNBB está lançando a 6ª Semana Social Brasileira, que foi lançada essa semana, que vale a pena um debate sobre ela, que fala mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Justamente para nós pensarmos que é só o mutirão, é só o povo organizado em coletividade para romper esse processo de exploração. Exige sangue, exige sufoco, exige isolamento, porque a gente precisa se dedicar para viver na cadeia de trabalho e também para se doar nas causas coletivas. Sim, exige muito mais dos militantes, das pessoas que acreditam nessas causas. Mas como diz eu não lembro, acho que é o Belchior, né? Mudar as coisas me interessa mais, né? Acreditar na mudança do país, da vida das pessoas, nos interessa mais. Porque há uma sociedade... Amar e mudar as coisas. Perfeito. Amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Tem uma coisa que até agora nós não tínhamos, que é a globalização da indiferença, né? Nós que não sofremos do genocídio nas periferias, aqueles que não sofrem do trabalho terceirizado, aqueles que não sofrem do medo de não ter comida para colocar na mesa. Esses hoje, com o Covid, com o cenário de recessão, tem uma possibilidade de perceber, puxa, existe um cenário de dor à minha volta e que eu preciso da solidariedade para me compadecer e estar juntos dessas realidades, para acreditar que o amar essa realidade e mudá-la é o mais importante nesse cenário tão difícil que estamos vivendo, né? Então, eu acho que são perspectivas, a gente precisa ouvir o que o planeta já produziu. Veja, lembrando da Vandana Shiva, lá, que quem não conhece, vale a pena pesquisar essa mulher, uma ativista ecofeminista indiana, que vai estar em Assis no Discussão com o Papa, né? O Papa não chamou a elite europeia ou a elite norte-americana econômica dos bancos para conversar, ele chamou uma ativista, Davos, ele não chamou, é a Davos social do Papa, né? O Thomas Jensen, que é da Diese, falava muito aqui conosco isso, que é, na verdade, olharmos para as periferias do mundo que ela já produziu. E a agroecologia, por exemplo, é uma coisa bonita, que retoma o princípio das sementes, da memória das sementes, dos saberes populares, como algo que está sendo destruído pela monocultura, né, extrativista, do agronegócio, que quer justamente que a gente coma no mundo a mesma coisa, todos os pratos na mesa, para controlar, destruindo culturas e sementes, e, na verdade, a gente pode falar, poxa, como é que a gente pode fazer uma produção local, comunitária, um arco de produção agroecológica nos nossos bairros, para que a gente não dependa dos grandes mercados e dessa agricultura, do agronegócio que tanto mata. Repensar práticas, ouvirmos, é o convite que nós temos que fazer para que a solidariedade seja motor das nossas práticas em sociedade, né? Que bom, que boa. Inclusive, peço aqui para quem está nos acompanhando, comentar, compartilhar, fazer essas reflexões aí da economia de Francisco a chegar a mais gente, em particular na juventude, né? Você falou aí do Thomas Jensen, mandar um abraço para ele aí, é um grande companheiro que nos ajuda a entender a realidade, enfim, todo o seu entorno, né? Frei Beto e todo um conjunto de pessoas aí. Nós entrevistamos aqui Padre Júlio,
já conversamos com algumas figuras que são muito emblemáticas de uma visão de mundo, né? De uma visão de vida, né? Você falava da periferia, eu lembrava aqui, Eduardo, eu sou de uma família muito pobre, uma família grande, numerosa e muito pobre. Uhum. E eu nasci em 68, e peguei, quando criança, ali o final a década de 70, início dos anos 80, numa crise econômica muito rigorosa, né? A ditadura militar levou o Brasil para uma situação muito rigorosa e a população mais pobre sofria muito. Mas tem uma diferença que eu sempre lembro nos debates aqui com os companheiros, que uma coisa é o Brasil e a nossa sociedade há 30, 40 anos atrás, onde uma parcela significativa vivia no campo ou em pequenas cidades, num contato muito próximo com o campo. Então, na minha casa, enfim, até mando um abraço aqui para os meus familiares, a gente comia muita caça, carne comprada no supermercado, meu amigo, era no Natal, às vezes, né? E, além da caça, às vezes não tinha nem isso, você tinha um mamão verde, você cozinhava o mamão verde, comia ali, você tinha acesso, né, a alimento que você colhia na rua mesmo, saía na rua, pegava ali um chuchu, um mamão, uma abóbora, e hoje as pessoas vivem em grandes cidades, você anda para a periferia, até nas pequenas cidades você não encontra sequer uma árvore, né? Não precisa nem ser frutífera, né? Então, uma coisa é você enfrentar uma crise econômica e escassez de alimentação num modelo de uma sociedade, né, que ainda tinha uma relação muito próxima com o campo, e agora, né, que você vive em grandes cidades e você não acha sequer um rato para comer. Aqui não estou dizendo que ninguém precisa comer rato, mas, digamos, uma figura de linguagem, né? Agora, nós estamos aqui já há 50 minutos, tomando aqui o seu tempo, para agradecer de novo aqui, mas eu queria que você comentasse aí algumas iniciativas que a gente está discutindo através da Povo Sem Medo, da Brasil Popular, enfim, dos setores populares que estão conosco na luta pela dignidade, na luta pelos direitos sociais, pelo papel social do Estado. Acho que muito importante reforçar a questão da proteção social para todo mundo, que toda a população tenha renda, né, que quem está empregado não tenha redução de salários, que não tenha demissão, porque é um absurdo no momento como esse a empresa demitir, né, e o governo, ao invés de repassar 1,5 trilhão para os bancos, deveria socorrer a micro e pequena empresa, né, o trabalhador e a trabalhadora que está desempregada, e quem tem emprego, proteger a renda da população, né, até porque vários países capitalistas, dirigidos por neoliberais, têm feito isso, né, e mostra que é possível. Mas 3 questões, assim, para você comentar no bojo também da economia de Francisco, claro, que é a taxação das grandes fortunas, como você disse muito bem, né, que é um instrumento aí de justiça tributária, né, a questão da solidariedade, nós temos uma plataforma aí, vamos precisar de todo mundo, esse chama, né, a plataforma, importante que a população e quem nos acompanha também se apropriar disso, porque a gente tem que estender essa solidariedade para o conjunto do país e ter ações articuladas, né, com os setores populares, com o movimento sem teto, com o movimento sem terra, para o movimento da juventude, para a gente articular tudo isso, né? E o combate ao governo Bolsonaro. Eu não quero aqui, não sei a tua opinião, nós achamos que não dá mais, o Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro e nós temos que pôr em marcha aí, né, uma pressão social, porque o Bolsonaro já era um obstáculo grande à democracia brasileira, né? Ameaça todos os dias a nossa democracia, era um obstáculo grande a melhorar a vida da população, né? Mas, diante da pandemia, ele é o principal obstáculo hoje para que o país enfrente a pandemia, né? Enfrente a propagação do vírus. Queria que você comentasse tudo isso no bojo, claro, de Economia de Francisco e Clara, e você tem o que você achar necessário, porque, enfim, ficamos tranquilos aqui. São grandes questões, grandes questões. Eu falava com o Índio antes da gente começar a transição, né, que a gente até gosta de fazer esse diálogo, a gente alcança pessoas que a gente não tem possibilidade de dialogar pessoalmente, mas nada melhor do que essas conversas
pessoalmente, né, partilhando, dando risada e ao mesmo tempo com contato humano, termos essa capacidade que temos companheiros lado a lado. Mas eu acho que temos que acreditar muito que isso vai acabar logo, essa pandemia, esse isolamento, e a gente vai conseguir voltar à organização como a gente acredita, que é a organização de encantamento do povo por meio das perspectivas de contato, de escuta, de diálogo, de acolhida, né? Eu acho que o que você fala é essencial, eu até olhei aqui os comentários um pouco, a Nilza até colocou isso, né, na visão da ABEF, que o governo Bolsonaro está apostando na barbárie para se fortalecer ainda mais e dar um golpe de Estado. Na ABEF, a discussão que a gente faz e vem fazendo até encontros online, inclusive, para refletir esse processo, é que cada vez mais que surge um processo de miséria, de recessão, de desespero, inclusive da população, a base social, né, ela recorre a algo para se abraçar, né? E esse tresloucado líder da nação, né, que se julga o Messias, né, na visão de um cientista da religião, é a figura maior de um anticristo, né? O Rafael Rodrigues, lá da FESP, ele fala isso para mim, que na verdade, ele tenta forjar, né, um processo das pessoas se agarrarem a ele. E nós acreditamos, enquanto população, que a população não acredita nisso, existe uma minoria, né, que toma muito eco e acham que é uma maioria, mas na verdade é uma minoria louca que segue ele. Porém, os riscos da radicalização dele pode afetar muito a gente se nós nos ausentarmos desse processo que está sendo feito aqui e que a Povo Sem Medo tem feito, e junto com a Brasil Popular, que é esse processo de solidariedade nas comunidades. Irmos a quem está mais precisando. Um dado que eu olhava da Prefeitura de São Paulo de ontem é que o bairro que mais tem casos confirmados do Covid é Vila Mariana, uma área de classe média alta, né? Mas o índice de mortes lá é baixíssimo, de 800 casos, 50 casos de morte. E aí, se você vai Brasilândia, Zona Norte, São Mateus, até inclusive o Arthur, que foi um educando meu, companheiro, um cara genial, tá até assistindo aqui, eu vi que tá assistindo a live, o meu grande abraço, é um camarada incrível, um sonhador. Abraço, Arthur! Abração, Arthur. Nós temos São Mateus, Sapopemba, com um índice baixo de casos confirmados, mas um índice quase metade, 150 pessoas no índice de óbitos. É aí que a gente tem que estar, nas periferias que estão sendo massacradas pelo Covid. Com conversa, com solidariedade, com as limitações, é claro, porque a gente precisa priorizar estarmos cada um nos seus lares, mas acessar essas pessoas. E isso se dá com 3 prioridades para nós na BEFC, né? A prioridade da reflexão do trabalho sobre o capital, que nós falamos no começo, e tantos companheiros e companheiras já concordam com isso. A prioridade da comunidade sobre o individualismo, né? Para chegarmos nessa ideia de solidariedade. E a cultura do encontro sobre a globalização da indiferença, né? Que é o que o Papa Francisco diz. A cultura do encontro, esse modo de... Quando eu estou com as pessoas, quando eu ouço as pessoas, quando eu me encontro com as pessoas, pode ser pelo telefone, por uma videochamada como essa, ou pessoalmente, muito em breve, nós retomamos um processo de reencontro com a gente e reencontro com as perspectivas humanas da vida de um planeta, né? O capitalismo, ele potencializou um mundo superficial, né, Índio? Um mundo em que criou a meritocracia como uma perspectiva do mérito gerar competidores e nos desumanizar cada vez mais, né? E eu acho que contra o individualismo, nesse tempo de isolamento, só as iniciativas de solidariedade, né? Tem muita gente, nós que estamos em algumas regiões periféricas, batendo na porta pedindo comida, né? E quando a gente reflete um processo de uma economia do suficiente, a gente pode olhar para o nosso, onde a gente coloca as comidas lá, o armário onde a gente coloca a despensa das comidas, e olhar que a gente pode ter um pouquinho menos, porque a gente pode partilhar. As iniciativas de solidariedade que a paróquia aqui onde eu estou, Nossa Senhora do Carmo, está fazendo, é de arrecadar alimento. A gente tem recebido de pessoas pobres, que têm muitas dificuldades, mais alimento do que quem tem e sobra.
porque a solidariedade é um motor comunitário, essas pessoas estão nas comunidades, elas, mesmo que têm pouco, elas estão partilhando. E essas iniciativas são muito bonitas para que a gente acredite nesse processo de mudança, nesse processo que está com o povo. Né? Essas pessoas não são bolsonaristas, não são fascistas, né? Podem ter se enganado, podem ter ouvido o canto da sereia, né? Muitas delas, mas essas pessoas gestam um processo de humanização que nós não vemos aí das grandes elites, né? O extrativismo que a gente falava lá de Belo Monte, né, humano e natural, que está acontecendo em todo o nosso país, destruindo a massa da biodiversidade, ele aponta para um cenário de desgaste até nosso, humano, psicológico, as pessoas estão cada vez mais afetadas pela ansiedade, a comunidade é o melhor exercício de uma saúde mental, porque a gente aprende com o humano, a gente partilha. Muito dessas ansiedades pela nossa falta de contato e de perspectiva de criação só de metas na nossa cabeça, né? E na verdade, o que a gente encontra na comunidade é um processo bonito de autogestão, um processo endógeno, né? Que é pensado para dentro, para sim se fortalecer, e não de espoliação extrativista que a gente vê o capitalismo fazendo sobre trabalhadores e trabalhadoras. Agora, para esse processo de mudança, é necessário campanhas, né? Como que a Povo Sem Medo faz, que é o Todos Juntos, né? Que é muito bonito, porque, e a gente cita na carta da BEFC, eu vou até passar para você, inclusive para poder divulgar talvez na campanha do Todos Juntos, que é cada religião, o nosso irmão que pode estar nos assistindo, que é pastor e que tem na sua comunidade lá gente precisando, ele pode se sintonizar com o padre da sua região, com o budista da sua região e fazerem uma mobilização de religiosos, né, em torno da solidariedade. Esse motor pode parecer frágil, é só uma medida assistencial, mas ele tem uma força de organização coletiva gigantesca. Né? O índio sabe, porque vem das periferias, acredita muito nesse forjar o poder popular. Né? Ano passado, nós fizemos uma medida de consulta na comunidade de Itaquera, quais são as maiores necessidades políticas que o povo tem. E a mais votada em todas as comunidades aqui de Itaquera é saúde, né? E não por acaso, um ano antes do Covid estourar. E o pessoal começou a discutir, puxa, o que acontece? Tem SUS? Tem o posto de saúde, mas ele está lotado. E aí a gente começa a perceber, mas existe um subfinanciamento. Vamos falar com o supervisor da saúde local. Aí você encontra com o supervisor de saúde local, é um burocrata, vai te dar um monte de problema. Só aumenta investimento com medida legislativa. E aí vem o desencanto. Mas se existe uma organização comunitária, o pessoal fica teimoso, né? Que você conhece o pessoal lá do Elian, do Jardim Elian, tem uma organização comunitária bem bonita, inclusive perdeu o ex-presidente da Associação Vítima de Covid, né, o seu Germano, uma pena, solidariedade ao pessoal do Jardim Elian, do Serginho, de tantos lutadores, mas esse processo que eles aprenderam juntos fica fincado na alma, mas na comunidade, né, que é a comunidade que começa a partilhar, fica ousada, fica teimosa. Inclusive aqui na Zona Leste começou uma campanha muito bonita, que é forte, né? Que colocando uma faixa no cemitério ali de Itaquera, o movimento ali do pessoal do Jardim Elian, colocando: não queremos covas, senhor prefeito. Porque é o que mais tem se identificado, é fazer covas. Não queremos covas, senhor prefeito. Colocaram covas em caixa alta, inclusive. Nós queremos financiamento verdadeiro para o SUS, coloca médicos e enfermeiros, coloca gente da saúde, né, para debater. Você citou tanta gente boa aí, né, o Frei Beto, o Tomás, o Padre Júlio, todo mundo acredita na economia de Francisco e tem se somado, na medida do possível, a essa grande articulação. Mas o mais importante é que essas pessoas elas estão tentando deixar de maneira pedagógica, né, uma pedagogia da economia, de que a economia é a vida e os laços que a gente partilha e tem no nosso entorno. E isso começa tendo uma proporção até chegar aí na discussão do Estado, da macroeconomia, no papel dos bilionários. A Frente Povo Sem Medo, uma das dimensões fala, né, taxar os bilionários e fazer um empréstimo forçado de suas fortunas das grandes empresas para financiar esse momento de pandemia e crítico que nós estamos vivendo.
Ou seja, é esse o papel que nós precisamos cultivar, né? A ousadia, a vontade de cuidar dos outros e essa inquietude de mudança social e política. E até, inclusive, o que você coloca, que eu acho que é fundamental, do todos juntos, né? Que é a solidariedade como motor, para nós, na ABEF, que é um momento de escuta solidária, né? Ouvirmos o que o povo tá vivendo, gastarmos um tempo dos nossos dias para escutar os outros, já que nós estamos distanciados e angustiados, cada um no seu canto, e os que estão tendo que ir para a rua ter que trabalhar, ainda aumenta a angústia, aumenta o medo, inclusive acontecem coisas muito complicadas hoje em dia, né, puxa, você acabou de ter contato mais próximo com a pessoa, você fica querendo se lavar, uma coisa que parece meio que desumana, né? E é esse o que o capitalismo neoliberal fez conosco, né? Tornou tão desumano, até as relações nós temos medo dela, causadas pela pandemia. É momento de sonhar, de realmar, acreditar que a vida está aí, ela é o maior ensinamento de como nós podemos sair de uma crise como essa, que é irrompendo no mundo uma nova matriz econômica, começando pelo pequeno, e aos poucos nós temos uma consciência política coletiva de que no governo a gente precisa colocar não o desumano que está aí, mas pessoas que representem e que estejam conectadas com a comunidade vivamente, porque não é só colocar, né? Também estar em conjunto, e nos atentarmos, né? As forças coletivas, eu só queria centrar mais um esforço aí, né? Centrarmos com os movimentos do governo que nós estamos vendo. No Congresso, a elite liderada pelo Rodrigo Maia quer mais austeridade para vivermos essa recessão absurda. No executivo, lá no palácio do presidente, outros interesses como, por exemplo, sitiar o país, colocar as Forças Armadas e nos seus interesses aí de governar e reinar como líder supremo que ele quer ser dessa nação. E o povo, por onde caminha? O povo caminha pela essa alternativa, o caminho do meio ali, de unidade na diversidade, e nessa unidade na diversidade, mostrarmos que não é nada disso, né? Como tirarmos toda essa bagunça da mesa e recomeçarmos um processo de mudança. Não está longe da gente, porque a solidariedade a gente não para de ver nas ruas, nas periferias. O que está longe da gente é percebermos o quanto a gente tem de poder. E isso, eu acho que diálogos como esse que você está propondo, Índio e tantas outras pessoas, precisa ser reverberado cada vez mais para que a gente retome algo que está dentro de nós, a vida e a força, a ousadia, a capacidade de mudar. Então, eu te agradeço demais pelo convite, Índio, e temos aí toda a vontade e luta da juventude que vai para a CIS, à disposição da Povo Sem Medo, para a gente ir nas comunidades, conversar e, na verdade, escutar, para que a gente veja novo tempo surgir. Como Caetano diz, né, não quero pátria, eu quero frátria, né? Eu quero fraternidade partilhada. Muito bem, muito bem. Essas palavras justificam aqui essa conversa, né? E acho que assim, a tônica também, você disse que as saídas são coletivas, né? As saídas não são individuais, né? Às vezes a gente perde algum jovem para saídas individuais que são capturados por outros caminhos, né? Que não levam a muita coisa, e acho que essa mensagem das saídas coletivas, né? Colocando o interesse da maioria da população sempre acima de qualquer coisa, né? Acima dos nossos projetos, das nossas vaidades, enfim. Quero te agradecer demais, Eduardo. Quero, assim, colocar toda a nossa pequena, mas militante energia, força, enfim, os nossos sindicatos à disposição. Lembrar que amanhã, Eduardo, nós vamos estar aqui, nós vamos conversar, amanhã vai ter que ser um pouquinho mais cedo para ajustar a agenda, com o nosso deputado federal Glauber Braga, que tem sido um combatente aí no Congresso Nacional, enfim, colocando o dedo na ferida dos principais problemas da população. Convido aí a todo mundo que puder, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, interagir aqui. Amanhã eu prometo estar aqui com a listinha e conseguir, enfim, a internet que também está baixa aqui, e te agradecer demais, pedir para, mais uma vez, as pessoas compartilharem, e é um pouco uma coisa que nos orienta em todo esse período de militância,
que é gente é para ser feliz, como já disse o poeta, e cantado também por Caetano, né? Gente é para ser feliz, não é para morrer na baioneta da polícia na periferia porque é pobre e negro, não é para apanhar do marido porque é mulher, não é para apanhar na rua porque não segue, enfim, a normativa sexual da sociedade patriarcal. Gente é para ser feliz, não é para ser explorado, não é para morrer na fila do hospital, não é para ser vilipendiado por um governo que não tem compromisso nenhum com a classe trabalhadora e com seu país. Te agradeço demais, agradeço a todos que acompanharam aqui, vamos seguir junto, a solidariedade, né, a coletividade e a esperança. Acho que essa conversa aqui, mais do que tudo, ela nos dá esperança de que é possível, sim, construir uma realidade igualitária, justa, democrática, onde todos nós possamos ser felizes e ter a vida plena, né? Porque acho que é isso que nós estamos aqui, para ter plenitude na nossa vida, sempre colocando o outro, o próximo, nas mesmas condições que você, né? Porque de que interessa você ter tudo ou alguma coisa se milhões de pessoas pouco ou nada têm? Então, te agradeço muito. Obrigado. Minha admiração só aumenta aí. Um abraço a toda a turma aí, toda a garotada, todo mundo que está do lado aí. Aproveitar o pessoal. Claro, aproveitar que você falou tanto aí de Belo Monte e aproveitar e mandar um abraço para nossa turma lá em Altamira, a Mônica, os professores que lá em Altamira também fazem esse debate. Grande abraço, estamos à disposição. Amanhã, Glauber Braga, a partir das 10 horas da manhã. Vamos à luta. Vamos à luta, abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado.